A palavra canvas, ela significa quadro, tá? E essa é uma ferramenta de gestão que é feita para o planejamento, né? Para fazer um planejamento. No caso, a gente vai usar um Canvas de projeto, porque existem vários tipos de Canvas, tá? Existem Canva para formatar modelo de negócio, Canva para fazer coaching, Canva, são vários tipos de Canva. Eu escolhi um, que é o Canva Project Model, que ele é um Canva usado em gestão de projetos. Então, quando você quer fazer um projeto e você quer envolver várias pessoas nesse projeto, tá? Você quer promover um engajamento maior, ou seja, você quer, além de fazer o projeto, você quer que as pessoas estejam envolvidas na elaboração do projeto e na implementação dele. Como que você consegue engajamento? Você consegue engajamento fazendo com que as pessoas participem do processo. Quanto mais elas participarem do processo, mais engajadas elas vão estar. Então, aqui na EQBB, a gente fez o nosso projeto de planejamento estratégico. Participaram desse projeto mais de 50, foram 52 educadores. Então, o resultado do engajamento de um planejamento em que 52 pessoas trabalharam juntas para produzir aquele planejamento, ele é um engajamento muito maior do que se eu tivesse sentado, eu e a diretoria, as vice-presidentes, as secretárias, e feito uma reunião e feito um planejamento. Esse planejamento feito só pela diretoria ia ter X de engajamento. O planejamento que a gente fez com 52 pessoas teve X ao triplo de engajamento, tá? Então, a vantagem do Canvas de projeto é isso, é que ele permite que a gente faça a construção de um projeto com toda a equipe, todo mundo, você pode fazer uma sala enorme para construir um Canva. E o que ele é? O Canva significa quadro, e a metodologia dele é você conseguir fazer toda a gestão de um projeto em uma única folha, tá? Então, eu vou mostrar aqui eu vou pôr depois no slide, tá? Mas eu estou simplificando para a gente conseguir ficar no tempo, tá? Então, é uma folha assim, tá? Aqui ela está no tamanho A4, mas na hora de você fazer o Canva, você vai precisar de um tamanho maior, né? Aqui está num tamanho A3, mas pode ser feito até numa cartolina ou num dobro de uma cartolina maior, se você tem uma equipe muito grande participando, tá? Eu vou mostrar, vou projetar aqui o slide para vocês de como que é uma folha. O Canva, a ideia é, vamos nos reunir para fazer um projeto. Você marca com a equipe, para a construção do projeto, você vai usar uma folha e post-its, onde as pessoas vão colando e tirando e dividindo em equipes e colocando as ideias, e é uma construção conjunta de todo mundo. Eu vou mostrar para vocês um exemplo, tá? Para facilitar a compreensão de vocês. Mas eu vou pular as partes de explicação que eu já dei para vocês, para a gente ser mais... Aqui falando quem criou o Canva e tal. Isso aqui vocês vão receber depois, tá? Essas informações. Vê só, aqui tem uma equipe, nesse caso só são 2 pessoas, montando um projeto, aqui criando um produto. Tá vendo que eles vão os dois em pé, conversando, põe aqui, põe ali, mudando os post-its, né? Aqui outras 2 pessoas, né, falando de riscos, né, de decisões que tem que tomar. Então, as pessoas vão trabalhando, pode ser um quadro branco grande, né, com as divisões que eu vou mostrar para vocês, e a equipe vai trabalhando em conjunto, tá? Esse aqui é a planilha do Canva. Canva. É claro que aqui eu fiz uma planilha mais didática, né? Então, coloquei os ícones bem grandes. Isso aqui fui eu que montei, né? Mais para ser didático aqui para vocês, tá? Então, essa aqui são todas as partes do projeto que vai ser elaborado. Isso vai ser feito, então, numa folha bem grande, todo mundo vai construir. A ideia do Canva é responder a essas perguntas aqui, tá bom?
Então, nessa coluna, você vai responder a pergunta por quê, tá? Nessa coluna, você vai responder a pergunta o que, qual é o produto, qual é o projeto, o que esse projeto vai desenvolver. Nessa coluna, vão ficar as parcerias. Quem? É a pergunta que você vai responder. Quem que vai fazer? Tanto interno da equipe, quanto externo, parceiros que vão colaborar. Nessa coluna aqui, o como. E nessa última, quando e quanto vai custar o projeto. Nessa do como, ela vai até aqui, as restrições, tá? Então, isso aqui é uma visualização da planilha sem fazer. Agora, eu vou mostrar para vocês deixa eu voltar aqui. Eu vou apresentar para vocês um exemplo. Tem alguém aqui que está com o microfone aberto, tá só o número 2. Aí, obrigada. Eu vou mostrar para vocês um projeto, no nosso caso, foi um projeto que foi a construção de uma matriz curricular para EBD aqui na PIB-Penha, como que a gente fez, tá? Então, vamos ver aqui como que a gente vai colar os post-its aqui na nossa planilha, né? É claro que isso aqui vai ser feito num coletivo, com as pessoas conversando e construindo, tá? Então, as justificativas são referente ao passado. Quais são os problemas, quais são as dificuldades que eu tenho que resolver com o meu projeto, tá? O meu projeto ele vai produzir um produto, esse produto ele vem para resolver o quê? Então, são as justificativas. No caso, eu coloquei aqui 2 justificativas que nós consideramos na hora do nosso projeto. Nosso problema eram poucos alunos na EBD e o fato da gente ter um currículo muito estático, que não correspondia às necessidades que a gente tem hoje com sociedade pós-moderna, com movimento, então, a gente tinha aquele currículo tradicional da EBD, classe de homens, classe de mulheres, classe de crianças, classe de adolescentes, e ficava aquele professor que era na classe de jovens, era professor há 20 anos, quando ele começou ele era jovem, agora ele já estava idoso, ainda continuava lá dando aula para os jovens, né? Então, assim, tudo muito parado, muito sem movimento. Outra coisa que a gente tinha, então, uma falha, não tínhamos alunos jovens e jovens casados na EBD, essa face, ela sumiu da EBD. Então, essas eram as justificativas que a gente tinha para desenvolver um projeto, tá? O segundo ponto é o objetivo. Esse objetivo, ele tem que ser bem simples, prático e mensurável. Então, não adianta eu colocar aqui para fazer o Canvas que eu vou resolver o problema da humanidade, que eu vou resolver tem que ser uma coisa muito mensurável. Então, como que a gente estabeleceu? Nosso objetivo foi elaborar um currículo novo, né, para a igreja, um currículo novo e dinâmico em 3 meses. O objetivo SMART, ele sempre tem que ter um aspecto mensurável. Então, esse era o período que a gente tinha, porque nós começamos a desenvolver o projeto mais ou menos em agosto, final de agosto, começo de setembro, e nós queríamos ir no ano seguinte já implantar um novo currículo. Então, nós tínhamos um tempo de 3 meses para fazer essa elaboração, tá? Quais os benefícios que nós queríamos, né, lá no futuro, né, sair daqui e ir para cá, ter mais engajamento na EBD, trabalhar a formação do caráter cristão e desenvolver o amadurecimento dos membros. A gente podia colocar aqui, aumentar o número de matriculados em tantos %, atrair o público jovem para a EBD, tudo isso eram benefícios que a gente estava procurando. É que aqui eu selecionei alguns, né, para não ficar muito cheio o nosso quadro. Aqui tem um espaço reduzido, mas se eu estou fazendo numa folha grande, eu posso colocar outros benefícios, tá? O nosso produto, eu já falei, né, esse post-it era para ter aparecido primeiro, tá? É porque foi um erro aqui na configuração, mas o produto o objetivo, é o que o projeto vai construir. No nosso caso, foi a construção coletiva de uma matriz curricular. Não era simplesmente uma matriz curricular, a gente queria uma matriz curricular fruto de construção coletiva.
Quais os requisitos que nós temos? Os requisitos é assim, o que tinha, esse produto tem que ter. Não adianta, não me interessa fazer esse mesmo produto sem os requisitos. Então, vamos pensar o que é requisito para o nosso produto, tá? Então, nós colocamos que era pré-requisito para a gente. A matriz curricular ela tinha que ser aberta e flexível, ela tinha que trazer resposta às perguntas que as pessoas estavam se fazendo, tá? E ela precisava contemplar a Bíblia toda. Então, para a gente não interessava uma matriz curricular que não fosse da Bíblia completa, só um pedaço da Bíblia, que não fosse aberta, flexível, com movimento, e que não respondesse às perguntas que as pessoas estavam se fazendo. Esses eram os nossos pré-requisitos. Parcerias. Parcerias são as pessoas externas ao projeto, mas que vão colaborar com ele. Numa linguagem corporativa, seriam os stakeholders. Então, assim, quais são as pessoas que não são, aqui no caso, que não estão participando do projeto, mas que vão ser parcerias muito importantes para a execução dele. Então, quem foram os nossos parceiros? A gente teve duas parcerias. Uma foi uma equipe técnica de pedagogos, uma equipe que não era a equipe que estava elaborando o projeto, mas que foi convidada para ajudar tecnicamente numa fase. E outra parceria que a gente precisava era de fornecedores de conteúdo. A gente queria montar uma matriz curricular, mas de repente a gente podia perceber que tinham conteúdos já prontos ou já organizados em algum fornecedor. Então, os fornecedores todos foram considerados como parceiros. Tá? E a nossa equipe, quem era? Eram professores da EBD com experiência na igreja e em educação secular. Então, nós selecionamos alguns professores para fazer parte dessa equipe, não dava para fazer com todo mundo, né? Seria uma equipe muito grande e nem todo mundo tinha experiência, né, com educação. Então, nós trabalhamos com uma equipe de 10 pessoas, é bastante gente para produzir um único produto, que era a matriz curricular. Tá? Premissas, o que são premissas? Premissas são coisas que eu preciso muito, mas eu não tenho como controlar. Por isso que a gente coloca esse ícone aqui, que é um sinal de tempo, tá? Então, eu vou dar um exemplo só para vocês entenderem premissa. Se o meu projeto fosse um passeio com as crianças da igreja ao parque, uma evangelização no parque com as crianças da igreja, uma premissa que eu tenho é que naquele dia não chova, que o tempo seja firme. É uma coisa que eu preciso, porque se estiver chovendo, eu não tenho como levar as crianças para um lugar aberto com chuva. Então, essa é uma premissa. A minha premissa é que o tempo esteja bom para levar as crianças, mas eu não tenho como controlar isso, tá? Então, premissas, elas têm a ver com aquilo que eu preciso, mas que não está sobre o meu controle, tá? Então, o que a gente colocou como premissa? Nós precisávamos de conteúdo para as disciplinas, mas a gente não sabia se a gente ia encontrar o conteúdo do jeito que a gente queria, né? Então, nós vamos fazer uma matriz curricular e pode ser que depois a gente não encontre material para dar as disciplinas do jeito que a gente quer. E pode ser que aí a gente teria que produzir. Mas e se a gente não conseguir produzir? Então, nós tínhamos essa premissa, a gente precisa de conteúdo, mas não tem garantia de que nós vamos ter esse conteúdo. Tá? Grupo de entrega são as etapas. Essas caixinhas é como se fossem, são pacotes prontos. Então, quais são as etapas do meu projeto que a gente colocou? Colocamos como etapa 1, a construção dos objetivos gerais e específicos da matriz curricular. Como etapa 2, a construção das disciplinas e ementas. E como etapa 3, essa avaliação externa. Essa avaliação externa foi feita por essa equipe aqui, tá vendo? Era uma equipe de fora, uma parceria de fora, que iria avaliar o nosso trabalho. Então, essas eram as 3 etapas, né? Então, depois dessa avaliação externa é que foi feita a conclusão.
Aqui, gente, eu estou colocando tudo muito resumido, tá? Porque se eu fosse colocar 10 post-it aqui nesse quadradinho, vocês não iam ver. Então, é para vocês terem uma noção, né? Claro que a gente construiu objetivos gerais específicos, fizemos as disciplinas, as ementas, aí teve uma etapa de revisão, aí teve avaliação externa, depois da avaliação externa a gente teve a consolidação, né, a partir da avaliação externa. Então, são os grupos, né, esses grupos, eles precisam ser descritos de forma que a gente possa dizer assim, olha, essa etapa já foi concluída. Então, eu terminei os objetivos gerais específicos, eu digo, o primeiro grupo de entrega, ou seja, a primeira etapa foi concluída, fechou. Eu passo para outra entrega, que são as disciplinas e ementas. Então, a gente vai organizando dessa forma. Restrições, o que são? São coisas que a gente precisa considerar que podem prejudicar o nosso trabalho, ou mais que a gente tem que lidar com elas, são restrições ao projeto, tá? Então, uma restrição que a gente tinha é que a gente não podia fugir da visão da igreja, não interessava fazer uma matriz curricular que tivesse uma visão diferente da visão da igreja, né? Então, não é para fazer qualquer matriz curricular, é uma matriz curricular, né, dentro da visão da nossa igreja. Outra restrição que a gente tinha é disponibilidade de tempo do grupo de trabalho, porque professor de EBD é gente voluntária, então a gente tinha que trabalhar no tempo que essas pessoas tinham disponíveis, né? Então, essa é uma restrição, não é uma coisa que eu posso marcar e ficar aqui 5 dias seguidos fazendo, a gente teve que ir ajustando, tá? Os riscos são situações que eu não posso controlar e que ocorram, são que podem acontecer, né, e podem prejudicar o meu projeto. Eu também posso colocar como risco oportunidades, também são coisas que podem acontecer e ampliar o meu projeto, tá? Então, o risco que a gente tinha a ver com essa premissa aqui, que a gente tinha um risco de não encontrar conteúdo pronto para as nossas disciplinas. Era um risco que a gente assumiu. Tá? Linha do tempo. Linha do tempo, você vai pegar cada grupo de entrega dessa e colocar dentro de um cronograma, tá? Então, no primeiro mês, nós vamos preparar os objetivos gerais específicos. No segundo mês, as disciplinas e emendas. No terceiro mês, a avaliação externa. Então, você vai pegar todos os grupos de entrega e colocar dentro de uma linha do tempo. E, para finalizar, você vai colocar os seus custos, né? Neste caso, era um projeto mais de construção coletiva mesmo, não tinham custos, né? Então, a gente só teve custos de xerox, papelaria, impressão, né? Nós não tivemos que pagar fornecedores ou comprar materiais e tal. Então, esse foi o nosso custo. Esse aqui é um Canva preenchido para vocês terem uma visualização, tá? É importante dizer que ele é só um detalhamento, ele é só uma linha geral de um projeto, é muito importante que seja feito um detalhamento maior, né, para aumentar a confiabilidade e os resultados do projeto. E o grande benefício do Canva é exatamente o engajamento, ou seja, o resultado que você tem não é só a ferramenta preenchida, o projeto planejado, você tem o resultado com quem participou de engajamento mesmo dessas pessoas naquele projeto que está sendo executado. Suei, mas consegui fazer em 25 minutos. Agora, perguntas, eu queria que fossem bem objetivas, para a gente ter um tempinho de pergunta e voltar, porque a gente está com fome, né? Alana, estou aqui assim, apaixonada, extasiada, feliz de saber que, né, que é possível fazer alguma coisa assim, mas só para esclarecer, essas reuniões com as pessoas você fez online também, foi presencial, como que funcionou isso? Então, esse exemplo que eu dei foi um exemplo de um projeto que foi feito aqui na igreja há 3 anos atrás. Há 4 anos atrás, a gente reformou a nossa matriz curricular. Então, isso foi a maneira o processo que a gente usou
para construir a matriz curricular, as etapas, né? Então, naquele tempo era tudo presencial. Nesse caso, a gente fez as reuniões no próprio horário da EBD. Então, a gente tinha, no modelo antigo de EBD, cada sala com 2 professores. Então, a gente ficou um tempo, durante 3 meses, as salas ficaram com um único professor, isso foi combinado com eles, e enquanto o outro professor participava do projeto. Então, a gente ficou 13 semanas, né, 13 domingos, trabalhando com eles todo domingo, naquele horário, com discussões, com sistematização, até a gente conseguir chegar. E uma das coisas que fez com que a gente conseguisse concluir o projeto, porque a elaboração de uma matriz curricular é uma peça muito técnica, o que a gente fez a gente conseguir, né, concluir foram as sistematizações. Então, todo o trabalho de construção coletiva tem que ter alguém que sistematize, tá? A Dani Góes colocou aqui no chat, ai, que bom lembrar o planejamento estratégico que a gente fez. Antes de planejar a matriz, a gente fez um planejamento estratégico. Quem está aqui da ECBB, que participou do planejamento estratégico da ECBB, também viu isso. O que acontece? A gente faz uma reunião, todo mundo fala, todo mundo joga ideias, todo mundo... aquela explosão de ideias. Acabou a reunião, aí marca a próxima para daqui uma semana. Se você está conduzindo o processo, entre essa reunião e a da próxima semana, você tem que sistematizar o que aconteceu naquela reunião anterior. Se você chegar na próxima sem essa sistematização, o trabalho para. Porque as pessoas vão ficar só discutindo e não vão chegar numa produção. Então, o papel de sistematização, ele é chave no processo de construção coletiva. Qual a vantagem do Canva? É que o Canva, ele é feito o planejamento inteiro em um dia só. Então, você põe o papel, assim, né, uma folha, aqui está em tamanho A4, mas vocês vão receber o PDF com isso bonitinho. Você pode imprimir o tamanho que você quiser. Você vai numa gráfica, eu quero isso aqui em tamanho A1, A2, que é maior que uma cartolina. E aí você vai para a reunião, leva isso aqui, leva os post-its, né? E você vai trabalhando com as pessoas assim, vamos trabalhar nos objetivos. As pessoas vão escrevendo e vão colando lá. Depois vai dizer, não, esse objetivo aqui não é isso. Não, não é isso que a gente quer. Não, o produto não é exatamente esse. Então, você vai tirando, tira esse post-it, não é daqui. Isso aqui não é parceria, é risco. Então, todo mundo vai mexendo no quadro, né? Todo mundo vai participando daquele processo. Então, as empresas, geralmente, eles marcam assim, um dia inteiro para fazer um Canva. E aí eles fazem aquela maratona, porque quando a gente vê tudo prontinho, parece que foi rapidinho, né? Sentou e colou um monte de post-it, já tudo no lugar certo. Não é bem assim, né? Surgem dúvidas, isso aqui é objetivo ou é premissa? Isso aqui é risco ou é restrição? Né? Então, você vai mudando esses post-its de lugar até chegar num desenho que todo mundo olha, é isso aqui, nosso produto é esse, as premissas são essas, isso aqui são os riscos que a gente tem, são as restrições, então, e todo mundo que participou desse processo vai estar engajado. Por quê? Porque participou da construção. E fora que é divertido, por causa dos post-its, do colado, tirar, o pessoal escreve bilhetinho, né? Então, assim, cria um ambiente gostoso de produção. Então, o Canva, esse que eu mostrei para vocês, é uma ferramenta de gestão de projeto, tá? Você não vai fazer a gestão inteira do ministério, não é a mesma coisa que gestão estratégica, é diferente da matriz SWOT. Então, são ferramentas diferentes. Dependendo do que você vai fazer, para tal coisa é legal fazer um Canvas. Não, para isso aqui eu preciso de uma SWOT. Não, para isso aqui eu preciso de um PDCA. São outras ferramentas, tá? De gestão, e a gente vai usando. Bom, mais alguma pergunta? Eu tô triste que eu tô vendo como que eu tô atrasada. Como é que eu posso, assim, você tem algum material indica para que a gente possa ler mais sobre isso, essas outras ferramentas, né, essas outras situações?
Ah, eu amei quem falou isso, tá? Porque, assim, o nosso simpósio, ele é para dar, assim, uma degustação do que a gente vai fazer no nosso programa de formação continuada, tá? Da ECBB. Então, nós vamos ter uma área de gestão, uma formação continuada só na área de gestão. Então, todas as ferramentas de gestão, gestão estratégica, gestão da comunicação, gestão de recursos, gestão de tempos e processos, gestão de pessoas e liderança. Então, tudo isso vão ser formações que a gente vai dar. É claro que aí não vai ser em 30 minutos, né? Igual a gente está fazendo aqui, mas a ideia é vocês irem começando a pensar, poxa, tem muita coisa que eu não sei, que eu preciso aprender, e vão existir caminhos para vocês chegarem nesse conhecimento. Então, o objetivo do simpósio é também dar essa degustação, né? Ninguém vai sair daqui doutor nisso, mas assim, vocês vão sair daqui curiosos, né? Vão pesquisar, você vai colocar lá na internet, né? O que é Canvas, quais os tipos de Canvas que existe, né? Vocês vão receber os slides completos, né? Um resuminho do que é o Canvas, e a gente vai continuar trabalhando com isso, né? Na ECBB, a gente pode fazer algum exercício de Canvas, a gente fez de matriz SWOT, né? E a ideia é vocês começarem a ter essa degustação. Uma das coisas que eu tenho falado muito é que, infelizmente, nos cursos de educação cristã, não se ensina muito de gestão, é muito pouco. E aí, quando você chega na igreja, você tem que ser gestor, porque no curso de educação cristã fala muito em liderança. E aí tem muito aquela visão de liderança como dom. Ah, eu tenho o dom da liderança, então se eu tenho o dom, eu vou ser um bom líder e pronto. Tá, eu tenho o dom da liderança, mas existe liderança e gestão requerem técnica, não é só o dom, né? Eu preciso desenvolver. Então, a gente não tem essas ferramentas ensinadas lá no curso de educação cristã. Quem teve a oportunidade de se capacitar, né? Eu tive a oportunidade de fazer MBA, de fazer outros cursos, então você vai começando a ver, poxa, essa ferramenta tem tudo a ver com igreja, tem tudo a ver com educação cristã. Então, algo que a gente quer fazer agora, vocês já passaram por essa fase da graduação, o que a gente vai fazer? Ajudar vocês com ferramentas, atualizando vocês para melhorar e ampliar a prática ministerial de vocês, e vocês chegarem na igreja arrasando, assim, com 1000 técnicas, vamos fazer isso, vamos fazer um planejamento incrível, e assim, o grande resultado não é o plano em si, isso eu quero que fique muito gravado para vocês, o grande resultado é o engajamento. Quanto mais você usa essas ferramentas com muitas pessoas, o grande resultado é o engajamento, né? Então, aquilo que eu falei para vocês, se eu pego para fazer o planejamento da ECBB só a diretoria, eu tenho X de engajamento. Se eu pego 50, 100 pessoas para fazer, eu tenho um engajamento 50 vezes maior. Então, quanto mais pessoas eu envolvo, mais engajamento eu tenho. Né? É mais difícil fazer, demora um pouco mais, a gente tem que ter paciência, né, e tal, mas o resultado é melhor. Tá bom? Ficamos por aqui que precisamos almoçar.